Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Alessandra Marques aqui, quem está falando. E no vídeo de hoje eu vim falar sobre desistir não é uma opção, ou pelo menos não deveria ser uma opção em alguns casos, tá? Tem algumas exceções aí de a gente desistir ou não de certas coisas, tá? Hoje eu tô aqui com essa roupa aqui, porque eu acabei de chegar da academia. E mês passado, né, a gente já entrou no mês de junho, hoje são 7 de junho. E aí, mês passado, eu peguei uma virose e fiquei 2 semanas bem ruim. E aí, na terceira semana, eu já estava melhor, só que eu não tava com muita energia, né, pra poder voltar pra academia. Então, eu fiquei quase um mês aí parada, sem atividade física, porque eu fiquei as 2 semanas doente. A terceira semana eu já tinha melhorado, mas eu não tinha forças pra poder ir pra academia, pra estar puxando peso, levantando peso, né? E aí eu consegui retornar essa semana. Eu consegui ir hoje, é o terceiro dia que eu estou indo, mas assim, com muito sacrifício, sabe? Porque às vezes vem a vontade de desistir. E eu perdi, gente, academia, musculação. É um exercício ingrato, porque assim, se você deixa de ir, pelo menos no meu caso, eu tenho muita dificuldade em ganhar massa, porque eu preciso focar também na minha alimentação. Eu não foco tanto, eu preciso melhorar essa questão da alimentação. Estou falhando muito nessa questão da alimentação. Então, eu acabo não desenvolvendo muito. Então, eu tenho dificuldade em ganhar massa. E aí, quando eu ganho uns gominhos, com muito sacrifício, o que acontece? Fiquei doente. E aí, perdi tudo que eu já tinha conseguido e até o que era meu por direito. Meu Deus. E aí, bate a frustração. Eu fiquei muito frustrada, eu fiquei com raiva. E aí, fiquei muito triste e desanimada mesmo, assim, de não querer ir pra academia mais. Falei, poxa, eu não vou mais. Toda vez que eu tô me esforçando, aí depois eu pego uma gripe, uma virose, acontece alguma coisa, a rotina do trabalho acaba apertando, e eu acabo faltando, enfim. É uma luta mesmo pra eu poder manter essa questão da academia. E aí eu pensei, falei, não, vou desistir, vou fazer atividade em casa mesmo, caminhada. E aí eu vou desistir. Pelo menos pelo shape eu não tô indo mais. Apesar que eu, particularmente, o meu objetivo na academia não é ficar fortuna, marombada, sabe? Era mais realmente ter força, adquirir força nos músculos, nos ossos, né? Ficar um pouco mais resistente, digamos assim. Claro, além, porque faz bem realmente para a saúde em todos os sentidos, né? Saúde psicológica, saúde emocional, diminui o estresse, a ansiedade, enfim. N benefícios da atividade física faz pra gente. Só que a musculação em si, eu tenho essa dificuldade de ganhar massa muscular. Então, assim, se eu for pelo shape pra ficar marambada, assim, enfim, não vai dar certo. Pelo menos não vou ter grandes resultados a curto prazo. Vai ser aí, ó, muita luta, comer muito feijão com arroz pra que o shape venha, tá? Mas aí, nesses pensamentos já, eu vou desistir, eu não quero. Eu vi um vídeo na plataforma vizinha que me fez refletir. Que, na verdade, a pessoa estava falando de uma outra situação. Ela estava falando de um casamento que tinha terminado. De pessoas famosas e tal. E aí, ele falando sobre essa questão que hoje tudo é muito fácil de desistir. Né? Ele pegou esse gancho, mas não foi falar só sobre isso. E eu fiquei pensando, é verdade. A gente tem um costume de desistir muito fácil das coisas. Na geração que a gente vive hoje, por exemplo, muitos psicólogos, talvez, e coaches também, prega a questão do se não te faz feliz, deixa. Se não está te fazendo feliz, larga. Se não está te fazendo feliz, muda. E eu, particularmente, não acho que é por esse caminho, tá? Claro que nós devemos fazer o que nos faz felizes. Claro que a gente tem que buscar a nossa felicidade. Não estou dizendo que nós não devemos buscar a nossa felicidade. Só que na realidade da vida, a gente nunca vai ser feliz 100% em tudo. Nem tudo vai estar tudo bem o tempo todo. E isso é natural. Então a gente vai comprando talvez umas ideias que não são reais, tá? Então a vida, tem coisas na vida que vai ser difícil mesmo, que vai vir com sacrifício. Claro que aqui eu não estou
valorizando o sofrimento. Claro que tem coisas que não precisa vir com tanto sofrimento, mas o sofrimento, a luta, o sacrifício, a dificuldade faz parte da vida. No nosso dia a dia, se a gente perceber, é muito mais lutas do que grandes coisas, grandes vitórias, grandes felicidades, e tá tudo bem. Eu até gravei um vídeo falando sobre tudo bem não estar bem. Faz parte da vida o sofrimento, faz parte da vida a luta, e tem coisas que a gente não vai ter controle mesmo. Então, sobre essa questão da desistência, eu falei, olha, Alessandra, olha, conversando comigo mesmo. Olha, Alessandra, continua, persevera, porque se você desistir de tudo, você nunca vai conseguir nada, tá? Você emagreceu, porque você pegou uma virose, então você não teve controle disso. Então, nos relacionamentos, a mesma coisa. No relacionamento, seja amoroso, seja familiar, de amizade, em algum momento vai ter algum atrito, em algum momento vai ter ali alguma diferença, alguma desavença, e isso é natural. Mas o que acontece hoje, na geração de hoje? Qualquer coisa que apresente dificuldade, não é pra mim. Ficou difícil, eu vou desistir. Então, dessa forma, a gente nunca vai alcançar nada na vida, porque sempre a gente vai encontrar dificuldade, sempre vai encontrar um obstáculo. E se a gente desistir no primeiro obstáculo, a gente não vai conseguir. Recentemente também, eu estou como coordenadora da comunidade cristã que eu frequento. E aí, eu tô passando também por dificuldades como coordenadora, né? Porque tem alguma dificuldade de organização. Então, assim, coordenar, estar à frente de um grupo ou de uma empresa ou qualquer coisa, não é fácil. Talvez você que esteja do outro lado trabalhe para si próprio, seja empresário, sabe? Você sabe que quem trabalha para si, quem está investindo ali no empreendedorismo, percebe que não é fácil, não é fácil. Tem muitos desafios, tem muitas dificuldades. Só que a pessoa tem um objetivo. E como eu falei em outros vídeos, as coisas não acontecem de uma hora para outra. É aos poucos, é você plantando hoje para colher amanhã. Não é de uma hora para outra. Quando você planta uma semente, a árvore e o fruto não vai dar logo no outro dia. Tem um tempo, é um processo. E aí, nesse processo da vida, a gente vai caindo, a gente vai levantando. Às vezes, a gente vai precisar dar 3 passos atrás para poder continuar a caminhada. E a vida é assim, é esse alto e baixo. Tem momentos que a gente vai estar bem, tem momentos que a gente não vai estar tão bem assim. Então, se a gente desistir de tudo com o discurso que é por minha felicidade, eu acredito que vai ter o sentido contrário. Eu acredito que a gente vai ficando cada vez mais vazios. Eu acredito que a gente vai ficar cada vez mais fracos. Fracos no sentido da palavra assim, que a gente não vai conseguir suportar as dificuldades da vida. A mesma coisa das pessoas que não sabem receber um não, que talvez a criação de hoje, né, das crianças, dos adolescentes, que as pessoas, né, não todos, mas o que eu vejo muitas vezes até como professora, que hoje em dia você não pode dizer não para uma criança, que hoje em dia você não pode reclamar com a criança e dizer, não pode, porque senão vai traumatizar, que não sei o quê. Enfim, e aí aquela criança, ela não vai sabendo lidar com a frustração, ela não vai sabendo lidar com o não, e em algum momento da vida, lá na fase adulta, ela vai ter dificuldade de enfrentar as situações da vida, os desafios da vida. Então isso acaba fazendo com que com que nós fiquemos fracos no sentido da coisa, de não conseguir passar por nada. E aí a gente podemos ficar muito vulneráveis. Né? A gente pode ficar muito vulnerável. No sentido de talvez pegar uma depressão muito rápido, tá? E aqui a gente tem que ter cuidado, porque hoje em dia, principalmente entre os jovens, qualquer coisinha a pessoa ali psicologicamente já fica abalado, tá? E aqui isso aqui não é uma crítica, mas eu estou falando nesse sentido, eu digo por mim mesma, que eu já passei por momentos de ansiedades, por crise, porque eu ficava muito preocupada, porque a primeira dificuldade que acontecia, eu já ficava aquele baque como fosse o fim do mundo, sabe? Então, assim, a gente tem que aprender a lidar com as coisas da vida. E repito, é que eu não estou criticando, dizendo que depressão, ansiedade é algo de pessoas fracas, tá? Muito pelo contrário. Já fiz um vídeo falando sobre isso, que não é frescura, que a gente só sabe quando a gente sente, quando a gente passa. Enfim, voltando sobre a questão da desistência. Então, a primeira dificuldade que aparece no relacionamento, no namoro, no casamento, a pessoa
eu vou largar, eu vou desistir e vou procurar outra. Mas no outro relacionamento com a outra pessoa que você encontrar, vai ter desafios também, vai ter dificuldades também. Então, a solução não é desistir, claro, a não ser que seja algo muito específico, muito grave, questão de, né, de violência doméstica, enfim, são outras questões. Mas o outro tem defeito, o outro também está ali aprendendo. Você também não é perfeita, eu também não sou perfeita. Então, nos estudos, eu lembro que quando eu antes de me formar, ali no último semestre, eu dormia praticamente 3 horas por dia. Imagina se eu fosse ali no final do curso, eu vou desistir porque eu não estou conseguindo dormir. Eu emagreci muito mais do que eu já sou magrinha, né? Eu fiquei curioso, como diz aqui, né, na Bahia, não sei se em outros lugares diziam assim, mas eu fiquei curioso. Eu dormia às vezes 3 horas por dia. Eu sentava, passava o dia todo na universidade, chegava em casa, tirava um cochilo ali de 1 hora e meia, levantava, ia pra frente do computador fazer atividade, os trabalhos, 9 da noite, sendo que eu passei o dia todo na universidade, chegava em casa às 7h30, 8 horas. Quando era 9, 10 horas, eu ia pra frente do computador, só levantava às 5 da manhã do outro dia, pra levantar, pra ir pra universidade de novo. Então foi um processo difícil e pós também eu ter me formado, eu estava tão desgastada fisicamente falando, psicologicamente falando, que eu fiquei um tempo doente, fiquei com estafa, passei um tempo com ansiedade mesmo de me sentir mal, de precisar ir para o hospital, de eu precisar de medicação. Mas depois eu fui me recuperando, depois eu fui me recompondo. E aí também fui colhendo os frutos, porque ali eu estava plantando. Não estou dizendo também, não estou, como eu falei, gente, repito, eu não estou aqui valorizando o sofrimento, tá? Mas eu precisei me doar muito. E a questão de universidade, ela puxa bastante mesmo. Você tem que estudar, você tem que, porque senão você não consegue. E muitas pessoas desistem no caminho. Muitas pessoas desistem no caminho. Então, eu passei por dificuldades e lutas para poder me formar. Quando eu fui também, em outros vídeos já comentei, quando eu fui para o intercâmbio, eu também precisei vender comida, vender cachorro-quente, vender coisas para poder conseguir custear ali os primeiros investimentos que eu precisava fazer para o primeiro mês, porque a universidade ia mandar a bolsa depois. Nos relacionamentos de amorosos, entre pais e filhos, temos ali também a dificuldade no trabalho. Imagine, a primeira dificuldade que aparece no seu trabalho, você pede demissão. Nós não fazemos isso, pelo menos eu não faço isso. No meu trabalho tem momentos, tem dias que tudo ocorre bem, tudo ocorre perfeitamente, tudo flui naturalmente. Mas tem dias que é o caos. Tem dia que parece que, meu Deus, socorro, não vou dar conta, o que é isso? Mas aí você respira fundo, você chama por Deus e você, né, com paciência, com equilíbrio, você tenta ali fazer a sua parte, à medida do possível, porque como eu falei, tem coisas que fogem do seu controle, e aí tem dias que são mais puxados que outros. Aí, quando chega nesse dia que tá tudo caos, o que é que eu vou fazer? Eu vou lá pedir demissão? Porque aquele dia foi difícil? Não, não vou. Não posso. E também, imagine, aí eu vou para outro trabalho, vai ter algum dia que também vai ser um dia mais difícil, que vai ter causa, aí eu vou pedir demissão de novo, vou ficar pedindo demissão. Como é que eu vou honrar com meus compromissos financeiros? Então, gente, não tem como, tem coisas que realmente desistir não é opção. Ai, se te faz infeliz, larga. Eu, sinceramente, não penso assim. Até porque, né, é de acordo com os meus valores, de acordo com o que eu acredito, tá? Estou compartilhando algo com vocês de acordo com o que eu acredito, com os valores que eu tenho, que eu estou construindo. A própria palavra fala, Jesus, o próprio Cristo fala, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Né? Então ele não falou, olha, vocês vão ter vida, vai ter vida fácil, vai ser tudo lindo e maravilhoso. Não, ele já nos alertou, olha, vai ter dificuldade, olha, vai ter problema, olha, vai ter luta, vai ter batalha. Mas vocês vão vencer, porque eu estou convosco e eu venci o mundo. Logo, se Jesus venceu o mundo, ele está conosco e nós estamos com ele, nós também venceremos todo tipo de dificuldade e obstáculos que aparecer na nossa frente. Além disso, o Senhor também nos disse, eu estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos.
Então, às vezes, quando eu estou triste, quando eu estou chateada, quando eu estou desanimada, quando eu estou frustrada, eu lembro dessa passagem. Essa passagem suscita no meu coração: olha, Alessandra, estou convosco. Coragem, forças. Claro que no momento que a gente estiver, tem momentos que você vai ter que parar, tem momentos que você vai ter que descansar, simplesmente descansar. Como eu falei inicialmente no vídeo, dar alguns passos para trás para poder continuar a caminhada. Talvez você vai precisar mudar a rota, enfim. Mas aí quando eu penso em desistir de alguma coisa que eu sei que vai valer a pena se eu continuar a longo prazo, vem essa frase: eu estarei convosco todos os dias, eu estou convosco todos os dias. Coragem, né? Seja forte e corajosa, como está lá em Samuel. Então eu me apego muito também à minha crença, à minha fé. Só que tem coisas sim que a gente precisa desistir da vida, né? Em alguns momentos sim. Essa semana mesmo, ontem na verdade, um aluno perguntou assim pra mim: Pro, porque na sala aconteceu, alguns colegas, né, levou buquê de flores para uma menina que ele gostava e se declarou para ela, enfim, né, os sentimentos ali aflorando entre os jovens. E aí um dos alunos, que ele gosta de uma menina, só que ele não é correspondido. E esse sentimento não é correspondido. E ele pergunta assim para mim: Pro, se a Se a pessoa não puder namorar agora, só depois de 18 anos, não seria correto eu esperar e não desistir? Ele falou assim pra mim, perguntou assim. Aí eu respondi pra ele: olha, depende. Se for algo correspondido e é algo que, por vocês serem ainda de menor e os pais não permitirem, e você falar: ó, só vou permitir tal idade, se for algo, né, combinado, sim, pra mim, ao meu ver, vale a pena. Agora, se você sabe que a outra pessoa não corresponde, você já tentou uma, já tentou duas, já insistiu, e aí você ficar 1, 2, 3, 4 anos, porque ele falou isso, ele colocou nessa questão de 3, 4 anos, de esperar 3, 4 anos. Se não é correspondido, e você fica ali só se humilhando, e a outra pessoa ainda fazendo um pouco caso de você, eu acredito que você deve desistir sim, porque aí você já tá perdendo o seu valor. Você está gastando uma energia que você não vê retorno, que você não vê resultado. Então, nesse caso, desista. Tadinho. Mas aí eu conversando com ele, né, sobre... Para não fugir muito do assunto, para finalizar, mas eu falava sobre ele, sobre isso. Conversava sobre ele, sobre isso. Que na vida, nem tudo, nem sempre... quando a gente gosta de alguém, vai ser correspondido e tá tudo bem. Isso não significa que a pessoa que não foi correspondida tenha valor. Não tenha valor, ou que o outro que rejeitou seja uma pessoa má. É apenas não foi correspondido, tem uma coisa ali que não bateu e tá tudo bem. Como eles são jovens, adolescentes, então eu sempre procuro ter essas conversas com ele, né? Já que eu já passei dessa fase, para eles também não sofrerem tanto, entenderem: olha, se isso não acontecer, se não foi correspondido, não tem nada de errado com você. Porque às vezes a pessoa pode se sentir a pior pessoa do mundo, a pessoa mais feia do mundo, o patinho feio, ou pensa que o erro tem alguma coisa de errado nele ou nela. E eu falei: não, não tem nada de errado, é normal, é natural. Tá certo, gente? Esse vídeo tá ficando um pouquinho longo, eu vou parar por aqui. Claro que eu poderia trazer muitos outros exemplos sobre de que forma a gente não pode desistir, outros exemplos de não desistência das coisas. É um assunto também amplo, que a gente pode abordar várias coisas de diversas formas e maneiras, mas vou parar por aqui, né? Eu gostaria muito de saber também a sua opinião. Aqui eu deixei a minha opinião, de acordo, né, como eu falei, com a visão de mundo que eu tenho, com a pouca experiência que eu tenho e das coisas que eu vivi, mas eu gostaria sim também de ouvir a sua opinião, de ver como é que vocês aí do outro lado enxergam o mundo, enxergam essas coisas, tá certo? Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo, se Deus quiser.